Leandro, tudo bom, Leandro? Eu testei negativo na semana passada no teste de nasofaringe e hoje testei positivo no teste sorológico após ter alguns sintomas. Agora eu já poderia voltar ao trabalho ou não? Não tenho certeza se já tem 15 dias que eu comecei a sentir os sintomas. Vamos lá, Leandro. Primeira coisa é a seguinte, tem que entender as duas fases do coronavírus. A fase do contágio, ou seja, você pegou o vírus. Essa fase, ou seja, do contágio da incubação, ela gira em torno de 15 dias. Então, até você começar a ter os sintomas, gira em torno de 15 dias, ok? Essa é a primeira fase. Começaram os sintomas, aí você pode tentar fazer o diagnóstico pelo exame da cadeia da polimerase, chamado RT-PCR, tá? Que é o exame do suave nasal. Só que esse exame ele tem um índice de sensibilidade mediano, tá? Então isso quer dizer o seguinte, se você fizer ele, pode ser que dê um falso negativo. Então, o preconizado é que você repita ele até 3 vezes, pelo menos com intervalo de 3 dias entre as repetições, tá? Repete a primeira vez, depois deu negativo, repete a segunda, depois deu negativo, repete a terceira, tá? Para que você tenha a certeza se você está ou não com o vírus, ok? Então essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte, você me falou da questão dos anticorpos, aí nós temos a segunda fase do Covid-19, falamos da fase da infecção e vai iniciar então a fase do contágio, depois a fase do início dos sintomas, que é a fase inflamatória, ok? O início dessa fase inflamatória, ela vai desde o início dos sintomas, né, e vai evoluindo e até você ter a positividade dos anticorpos, você vai demorar em volta de 7 a 10 dias, ok? Que é a chamada janela imunológica, até o seu linfócito B ele começar a produzir um anticorpo da classe IgM, vai demorar de 7 a 10 dias. Mas pode ser também que ele não venha nem a produzir o anticorpo, como nós temos falado muito nos nossos vídeos, depois você assista, que tem muitos vídeos falando sobre isso. Muitas das vezes o sistema imunológico do paciente ele é autossuficiente, consequentemente ele não passa nem daquela primeira fase da imunidade, a chamada imunidade inata. Então não dá tempo nem de ativar a segunda fase, a imunidade adaptativa ou adquirida. Essa imunidade adaptativa ou adquirida, ela que vai produzir anticorpos. Então pode ser que às vezes você pegou o coronavírus, não conseguiu detectar pelo exame do RT-PCR devido à baixa sensibilidade, exame do SWAB, não conseguiu detectar pelos anticorpos, porque não deu em alguns pacientes nem para ativar o linfócito B, e esse linfócito B então produziu os anticorpos, ou seja, pode ser que isso aconteça, tá bom? Mas no seu caso, não, no seu caso você teve uma positividade dos anticorpos, tá? Isso pode acontecer, como eu havia falado, né? Só você voltar aqui o vídeo você vai entender por que isso não aconteceu. Então, essa positividade dos anticorpos, por sua vez, ela se dá da seguinte forma. Primeira coisa, a gente vai ter a presença do anticorpo da classe IgM, que é o primeiro anticorpo a ser produzido, né? Como uma medida emergencial da fase imunológica adaptativa ou adquirida, e depois a segunda, você vai ter a produção 21 dias após do anticorpo da classe IgG, tá bom? Então a gente tem desde o início dos sintomas para produzir o IgM 7, 10 a 14 dias, e depois a gente tem a segunda fase, que é a produção do anticorpo IgG, que é 21 dias após, é a chamada janela imunológica, tá bom? Mas tem muita gente, eu mesmo ontem peguei um paciente amigo, meu amigo, já de muito tempo, ele me mostrou uma IgM positiva, sem IgG positivo, já teve o vírus já há um tempão, entendeu? Então é algo assim que a gente precisa ficar de olho realmente o que está acontecendo, né? Que é um vírus que muitas das vezes a infecção dele ele não deflagra uma resposta imunológica suficiente para que você produza anticorpos bloqueadores suficientes, né? É algo difícil. Em relação ao que você me perguntou, não tenho certeza se já tem 15 dias que eu comecei a sentir os sintomas, Então você precisa primeiro saber qual é o tipo de anticorpo, né? Se é IgM ou IgG, se você já tem IgG. E depois repetir esse RT-PCR para ver se você ainda tem ele presente. Mesmo assim, é difícil, sabe? Por isso que eu estou te falando. Muitas das vezes a gente precisa da avaliação do médico realmente assistente para poder lhe orientar melhor, porque é muito personalizado. Porque, por exemplo,
O ideal seria você repetir o RT-PCR, mas mesmo ele vindo positivo, isso não necessariamente indica que você tem a doença em atividade, porque essa positividade pode ser os fragmentos do próprio coronavírus que ainda estão presentes, mas não ativos, entende? Então é algo difícil. Mas assim, o que é importante você colocar na mesa do seu médico assistente, conversar com ele a respeito disso, é da possibilidade de você repetir o RT-PCR e também ele interpretar se é IgM ou IgG. Sendo IgG e IgM negativando, ou seja, você não tendo uma IgM presente, então a chance de você realmente estar mais curado da doença com anticorpos bloqueadores é maior. Mas existe também a possibilidade de você ter o cenário de IgM positivo, IgG positivo e essa IgM perdurar durante muito tempo, porque hoje os métodos de sensibilidade ao diagnóstico eles são muito específicos, né? E são muito sensíveis, e então, consequentemente, às vezes você consegue detectar aquela IgM em quantidade muito pequena, circulante no seu corpo, e aquilo não necessariamente indica que você tem uma doença em atividade, apesar que no início da doença a IgM indicaria uma doença em atividade. É difícil, é confuso, por isso que a gente tem que fazer medicina para entender isso, entendeu? E por isso que ainda não conseguem substituir o médico por uma inteligência artificial, porque você precisa muito desse feeling do médico, né? Dessa percepção de sentir o paciente, analisar o paciente, ver clinicamente como é que está o paciente, solicitar outros exames, que muitas das vezes, como eu havia falado para você, às vezes dá um RT-PCR positivo, mas não indica infecção, indicando que você somente está com fragmento. Mas como é que você vai, fragmento vírus, mas como é que você vai definir se é uma infecção ou não, né? Aí dá uma IgM positivo também, mas não necessariamente indica infecção, porque a IgM ela pode perdurar positiva durante muito tempo, principalmente com a avaliação desses métodos diagnósticos mais modernos. Aí você tem uma IgG positivo, que pode indicar uma proteção, mas essa IgG ela pode ir baixando nos próximos meses, né? Então, assim, por isso que precisa do médico ainda, e por isso que precisa, muitas das vezes, pedir outros exames, como o próprio hemograma, o VHS, a proteína C reativa. O VHS, a proteína C reativa, eles medem processo inflamatório, e o dedímero também, que é um tipo de marcador para ver o processo inflamatório de vasculite, de inflamação vascular, inflamação dos vasos sanguíneos, entendeu? Então é algo muito complexo. Aqui é um bate-papo, é uma troca de experiências, é uma troca de informações, mas é importante só que você leve essas dúvidas para o seu médico assistente, que ele possa analisar em específico o seu quadro de forma personalizada e de preferência presencial e confidencial, tá bom? Um abraço, Leandro, espero ter te ajudado. Se você quiser perguntar mais alguma coisa, por favor, não fique acanhado em fazer a pergunta. Faça, que eu terei um imenso prazer em tentar te responder de uma forma assim, a mais simples possível, apesar de não conseguir tornar isso simples, né? Por se tratar realmente de uma doença complexa, uma doença que nos dá muitas surpresas. Um abraço, Leandro. Obrigado.